Fala pessoal, tudo certinho? Esta é a aula de impulso nervoso. Eu te aconselho a, antes de prosseguir nessa aula, clicar aqui e assistir a aula de tecido nervoso. Já assistiu? Vamos para o impulso nervoso. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Vamos começar com uma pergunta fundamental para entender este conteúdo. O que é o impulso nervoso? Pessoal, o impulso nervoso é um sinal elétrico que proporciona a comunicação entre os neurônios. Ou seja, logicamente, o impulso nervoso se dá através dos neurônios. Mas por que existe o impulso nervoso? Neste momento, estou tocando nesse vaso de flor. Eu sinto que ele é liso, é um pouco frio, tem uma planta aqui, que tem uma consistência mais macia um pouco, pedras que são duras, uma terra que é mais umedecida. Como é que eu sei, a partir do toque, a consistência desse objeto? É simples. Quando eu toco em qualquer coisa, qualquer objeto, essa informação é transmitida a partir de neurônios que estão ali na pontinha da minha pele, e esses neurônios recebem essa informação e transmitem ela até o nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central interpreta essa informação e permite que a gente perceba onde, por exemplo, está tocando. Essa informação ela é transmitida até o sistema nervoso central pelo impulso nervoso. O contrário também pode acontecer. Se você está na sala de aula e quer fazer aquela pergunta felpuda para o professor, para a professora, você levanta o braço. Ora, quando você levanta o braço, saiu uma informação do teu sistema nervoso central até os músculos que movimentam o braço. Essa informação viajou por impulso nervoso até a musculatura que comanda os movimentos do braço e, consequentemente, foi possível você levantar ele e fazer essa pergunta aí para o professor. Ou seja, sem impulso nervoso, não ocorre essa comunicação no nosso corpo. Para você ter ideia da importância que é o impulso nervoso, uma pessoa que sofre uma lesão na coluna vertebral e rompe a medula espinal, consequentemente, os neurônios que ali passavam não conseguem mais chegar até outros órgãos. Portanto, se ocorreu uma lesão na medula espinal, o impulso nervoso parte do sistema nervoso central, só que ele é interrompido naquele local. Consequentemente, você não consegue, por exemplo, movimentar as pernas, porque o impulso nervoso não chega na musculatura das pernas e, consequentemente, o teu músculo fica em repouso. Ele não chega para ele a informação do movimento, a informação para executar o movimento. É muito importante você conhecer algumas características do impulso nervoso. Vamos lá. O impulso nervoso é unidirecional, ou seja, ele anda apenas em uma direção. Ele chega pelos dendritos do neurônio, passa pelo corpo celular e percorre todo o axônio. O impulso nervoso ele também pode variar na sua velocidade de propagação. Ele vai ser muito mais rápido nos neurônios que possuem a bainha de mielina. Em algumas células, esse impulso nervoso pode atingir 700 km por hora ou mais. E esse impulso nervoso chega a ser 100 vezes mais rápido em células que possuem a bainha de mielina em comparação às células que não possuem a bainha de mielina. No final da aula eu comento um pouco mais sobre a bainha de mielina. Vamos nos lembrar de como é um neurônio. Fica ligado nessa imagem. Pessoal, o neurônio tem os dendritos, um corpo celular e o axônio. Eu disse para você que o impulso nervoso vem a partir dos dendritos, passa pelo corpo celular e percorre todo o neurônio. Neste neurônio que estou mostrando para você, existe a bainha de mielina, que é formado por oligodendrócitos ou células de Schwann. Até agora, nenhuma novidade. Então eu vou te mostrar uma outra imagem representando a carga elétrica de um neurônio que será fundamental para você entender a propagação do impulso nervoso. Olha essa imagem. Pessoal, este é o esquema de um neurônio em repouso. Um neurônio em repouso, a gente diz que ele está em potencial de repouso ou em potencial de membrana. O que eu quero dizer com isso é que a carga elétrica do neurônio neste repouso é negativa dentro em comparação à carga que está fora dele, que a gente representa como uma carga
positiva. Mas muito cuidado, a carga interna do neurônio ela é mais negativa do que a carga externa. Portanto, nós dizemos que ela é negativa em comparação à carga que está na parte de fora da membrana plasmática do neurônio. Esse potencial de repouso é mantido pela famosíssima bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio mantém mais sódio fora e mais potássio dentro da célula. É muito importante que você entenda como funciona esse transporte ativo, o transporte chamado de bomba de sódio e potássio. Então, acesse essa minha aula, que lá eu explico o funcionamento magnífico deste processo. Então, esse é o neurônio que você não está usando. Ele está parado lá com a sua carga no equilíbrio ideal para ele, paradinho, esperando vir o estímulo e, consequentemente, a partir desse estímulo, ele gera o impulso nervoso. Agora imagina que começa a vir um estímulo. Esse estímulo está encostando nos dendritos do teu neurônio. Se esse estímulo for suficiente, ele vai gerar um impulso nervoso. Então, fica ligado nessa imagem. Um neurônio que está em repouso, ele tem a carga elétrica interna dele menos 70 milivolts, em comparação à carga externa. Portanto, ele está em potencial de repouso. Olhe esse gráfico. Se liga que o neurônio que está em repouso, ele está de menos 70 milivolts a menos 55 milivolts em comparação à região externa. Quando esse neurônio começa a receber estímulo, a carga dele começa a subir, ou seja, parte do menos 70 e vai menos 69, menos 68 e vai subindo. Se esse estímulo permite que a carga dele suba e ultrapasse o menos 55 milivolts, ou seja, ultrapasse o que a gente chama de limiar de ação, ele vai sofrer uma onda de impulso elétrico que é chamado impulso nervoso. Alguns estímulos não são suficientes para gerar esse potencial de ação e, consequentemente, um impulso nervoso. Então, repara aqui, o estímulo, se for pequeno e se não ultrapassar o menos 55 milivolts, ele simplesmente mantém, o neurônio se mantém no seu potencial de repouso. Portanto, não é qualquer estímulo que proporciona o potencial de ação e a propagação do impulso nervoso. Mas agora imaginem que um estímulo foi suficiente para que passe o limiar de ação. Nesse ponto, a nossa célula, os nossos neurônios entram no que a gente chama de tudo ou nada. Se o estímulo não ultrapassar o menos 55 milivolts, não ocorre o impulso nervoso. Mas se esse estímulo for o suficiente para chegar ao menos 55 milivolts, gera o impulso nervoso. Portanto, é o famosíssimo tudo ou nada. Ou não gera ou gera. Não tem que, eu gerei um pouquinho. Não, gera tudo ou não gera nada. Quando o neurônio está em repouso, a gente diz que ele está polarizado. Quando o neurônio está polarizado, ele está positivo fora e negativo dentro. Se esse neurônio for devidamente estimulado e a voltagem dele chegue a menos 55 milivolts, gera o potencial de ação e, consequentemente, inverte-se a carga elétrica da membrana dessa célula. Portanto, passa a ficar positivo dentro e negativo fora. Esse processo é chamado de despolarização. E quando ocorre a despolarização, gera o potencial de ação. Esse potencial de ação dura muito pouco tempo. Ele dura em média 0,0015 segundos. Ou seja, é muito rápido, para que a carga fique positivo dentro e negativo fora. Nessa porçãozinha do neurônio, entra sódio, ou seja, canais de sódio se abrem e esse íon consegue passar facilmente pela membrana plasmática e, consequentemente, torna agora a parte interna da membrana plasmática positiva em relação à parte externa da membrana. Essa positividade fica em torno de 40 milivolts. Só que quando chega nos 40 milivolts, logo abrem-se canais de potássio. E o potássio, que está em grande quantidade dentro da célula, agora sai da célula, fazendo com que ela sofra o que a gente chama de repolarização. Na repolarização, a parte interna da membrana volta a ficar negativo e a parte externa
volta a ficar positiva. E durante um curto período, esta região da membrana plasmática entra no que a gente chama de período refratário. Ou seja, mesmo que chegue um novo estímulo ali naquele exato momento, durante o período refratário, aquela porção do neurônio não vai mais poder despolarizar. Isso é muito importante para você entender a sequência da aula. Então agora repara que quando essa primeira porção sofreu a despolarização, ela estimula a região vizinha a despolarizar. Só que quando a região vizinha despolarizou, essa primeira região já está repolarizada, já voltou à carga original. E a região do lado, que agora está positivo dentro e negativo fora. É essa segunda parte da membrana plasmática que vai estimular agora as regiões laterais a ela a despolarizar. Mas lembra que a região primeira, a região recém-repolarizada, está no período refratário. Então, por mais que ela receba o estímulo para despolarizar, esse período refratário impede a despolarização. Por isso, gente, que o impulso nervoso é unidirecional. Porque por mais que essa primeira região receba o estímulo da região vizinha, ela não vai despolarizar. Mas a que vai despolarizar agora é uma terceira região, a próxima região que fica agora positiva dentro e negativa fora. Vamos olhar novamente essa primeira região. Lembra que ocorreu toda aquela despolarização, repolarização? Nesse momento, volta a bomba de sódio e potássio a manter o equilíbrio de ter mais sódio fora e mais potássio dentro. Lembra que se você não entende por que tem que ter mais sódio fora e mais potássio dentro, acesse a minha aula de bomba de sódio e potássio. Essa terceira região vai despolarizar porque vai entrar o sódio, ela vai ficar positiva dentro, vai chegar a mais 40 milivolts em comparação à região externa, que agora está negativa, e quando chega a mais 40 milivolts, o potássio sai, porque abre-se os canais de potássio e, consequentemente, ela vai repolarizar novamente, mas antes disso, ela já estimulou as áreas vizinhas dela. Mas lembre-se, essa área que está à esquerda não vai mais sofrer a despolarização, porque agora é essa que está no período refratário. Portanto, o impulso nervoso segue sempre no mesmo sentido. Essa é uma aula com muitos detalhes. O impulso nervoso possui muitos detalhes. Então é muito importante que você esteja anotando tudo aí com uma canetinha, né? Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Mas claro, gente, antes disso, eu preparei uma outra imagem para você entender naquela porção da membrana passo a passo do que ocorre durante o impulso nervoso ou durante a propagação desse potencial de ação. Veja essa imagem. Então imagine que essa pequena porção do neurônio, por enquanto, está em potencial de repouso e está sendo mantida esse potencial de repouso a partir da bomba de sódio e potássio. Ou seja, tem mais sódio fora, tem mais potássio dentro. A carga externa está mais positiva, a carga interna está mais negativa. Está tudo tranquilo. Quando esta onda elétrica chega ali, ou seja, quando a propagação do impulso nervoso atinge essa porção do neurônio, abrem-se os canais de sódio, o sódio entra na célula e essa porção da membrana sofre a despolarização, ficando com carga interna positiva em comparação à carga externa. Isso dura muito pouco, como eu falei para vocês. Logo em seguida, quando ela atinge o mais 40 milivolts em comparação à região externa, abrem-se os canais de potássio e o potássio agora sai da célula, gerando o que a gente chama de repolarização. Ou seja, a membrana volta a ficar polarizada. Só que para o funcionamento da célula ficar bom, lembrem-se, tem que ter mais potássio dentro e mais sódio fora. Por isso que quando a célula volta ao seu potencial de repouso, a bomba de sódio e potássio se encarrega de manter o sódio fora e o potássio dentro. Mas, professor, por que a bainha de mielina acelera o impulso nervoso? Tu vai entender facilmente com essa imagem. Quando um axônio possui a bainha de mielina, o impulso nervoso tem característica saltatória, ou seja, ele vai saltando, ele vai atalhando. Então, em vez dele percorrer todo o prolongamento do axônio, ele vai saltando e isso gera um grande atalho e um aumento de até 100 vezes na velocidade do impulso nervoso. Gente, 700 km por hora
ou mais chega a ser mais rápido do que um tiro de 38, cara. Para você ter ideia da velocidade que é esse impulso nervoso. A destruição da bainha de mielina prejudica esse impulso nervoso e gera algumas doenças. Uma doença muito famosa que é causada pela destruição da bainha de mielina é a esclerose múltipla. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais e entender da importância da bainha de mielina, leia sobre esclerose múltipla e as causas dessa doença. Pessoal, para finalizar, quando o impulso nervoso percorre todo o neurônio, ele vai ser transmitido para outro neurônio. Lembre-se que a união entre dois neurônios é chamado de sinapse. Mas cuidado, eu disse união, mas nas sinapses os neurônios não estão unidos, eles estão muito próximos. E se você quiser entender como funciona, como são as sinapses e como ocorre a comunicação entre os dois neurônios, acesse essa minha aula de sinapses. Basta clicar aqui nesse nomezinho que você será direcionado para lá. Espero que essa aula tenha sido muito útil para você, meu estudante. Não te esquece aquele velho clichê. Dá o teu like, valoriza o trabalho árduo de um professor aqui neste nosso Brasil. Dê o teu joinha e se inscreva no canal, participe, vem conosco entender a biologia. Fica aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo.